Glória a Deus. Palavra de Deus, no livro de Êxodo, versículo de número 15, diz: não furtarás. É só esse pedacinho, somente podemos dizer essa frase. Diante de um contexto de falar de roubo, de furto, hoje à tarde eu estava pensando que talvez dentro da igreja do Senhor, qual seria a necessidade de Deus registrar algo tremendo assim? Porque é tremendo se nós entendermos o princípio, porque Deus pediu para os homens e as mulheres de Deus não furtarem. Quando nós estávamos ministrando o curso do Antigo Testamento, e nós paramos alguns dias estudando algumas coisas, e logo que nós começamos a falar em sala, uma das coisas que eu deixei bem clara, que nós temos que entender, estudar, ouvir e praticar. E uma dessas coisas que enche meu coração de graça, que o nosso Deus é um Deus assim rico em sabedoria. E quando nós olhamos talvez para simplesmente esse pequeno versículo que nós lemos, aonde Deus fala, não furtarás. Eu quero te dizer, se nós pegarmos tudo que nós temos registrado dentro da Bíblia, a respeito de não furtar, eu quero te dizer que nós vamos ter mais ou menos um ano de estudo para que nós possamos destrinchar a respeito desse acontecimento. Eu quero dizer que os 10 mandamentos, eles se encaixam. Eu quero dizer que Moisés precisou de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio para poder fazer um apanhado e uma explicação dos 10 mandamentos. Não furtar não ficou simplesmente limitado a esse versículo e morreu. Quando a gente fala a palavra furtar, nós também vamos lembrar da palavra roubar. São duas coisas diferentes. Talvez você vai falar assim, Cristina, furtar e roubar não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque primeiramente a gente tem que entender, quem é roubado, muitas das vezes a pessoa vai usar o quê? De gestos agressivos, vai usar de uma conduta mais violenta para poder tirar alguma coisa de alguém. Às vezes você vai falar assim, mas às vezes não. Sim, às vezes alguém chega por você assim, só com uma faca, não vai precisar te espetar a faca para você entender que você tem que entregar. Vai colocar o revólver na sua cabeça e você vai falar assim, Cristina, ele não puxou. Tá, mas você entendeu que ele agiu de um gesto de violência para poder tirar algo de você. Quando a gente fala de furto, o furto muitas das vezes, ele acontece mais calmo. É quando vocês muitas das vezes vão perceber que aquilo foi tirado sem muita violência. Por isso que quem vê muito programa policial vai entender. Às vezes a pessoa chega na delegacia e você relata que o seu carro foi roubado. E às vezes o policial ou o detetive vai te perguntar o seguinte, você viu, estava presente? Não, eu parei e acordei hoje de manhã e o meu carro não estava lá. Aí quando você lê todo aquele, quando eles batem lá, né? Como é que diz? O boletim de ocorrência, não é isso? Aí que vai ser assim, o seu carro foi furtado. Furtado ou roubado, para mim quem passou perdeu do mesmo jeito. Aí, a gente vai ver isso dentro de um contexto hoje de Bíblia. O que a Bíblia fala? Por que o Senhor vai falar a respeito deste mandamento? Porque o Senhor vai nos trazer ao coração, principalmente, o princípio da obediência, que é não cobiçar nada que seja do seu próximo. No furto ou no roubo, nós queremos entender que quem tirou muitas das vezes, sem o quê? De uma forma assim, do Edgar que trabalhou, do Edgar que muitas das vezes lutou, você assim,
comprou e adquiriu aquilo, Edgar. Mas alguém um dia que ficou assim lá dentro de casa, sem fazendo nada, usando a sua mente como mente de Satanás, e falou assim: o Edgar comprou aquele carro, e eu vou esperar um momento oportuno e vou tirar o carro do Edgar. Olha, igreja, se você olhar hoje nos noticiários, eu quero dizer que talvez seja algo que a gente talvez pensaria que isso viria simplesmente de uma classe de pessoas assim cultas, de pessoas miseráveis. Mas eu quero te dizer que é algo que hoje, quando nós paramos para ver, infelizmente, parte de uma hierarquia lá de cima, de pessoas que muitas das vezes a gente nem sequer poderia imaginar que estão praticando determinadas coisas. E eu quero te dizer que todas as vezes que você passa a cobiçar alguma coisa do outro, eu quero te dizer nessa noite que você está pecando. Porque a palavra do Senhor nos diz que tudo que Deus tem feito chegar até nós é para que nós possamos usar através do princípio da mordomia. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que tudo que temos, tudo que nós possuímos, tudo que o Senhor tem feito chegar até nós, não é nosso, mas é de Deus. E então assim, nós temos que começar a entender alguns princípios. O primeiro princípio está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Deus vai falar: vós sois santuários do Deus vivo. Se Deus habita dentro de um homem e de uma mulher, como nós podemos cobiçar as coisas dos outros? Como nós gostaríamos de pegar, de extorquir, de tirar aquilo que não nos custou nada? E aí, diante disso, eu quero dizer para você, se você encontrar algum cristão fazendo isso, ele tem uma prática que não condiz com o que a palavra de Deus diz, porque lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai falar: vós sois santuários do Deus vivo. E se Deus habita dentro da gente, como nós podemos ter esse tipo de sentimento? Malaquias 3, versículo 8 e 9. Pergunta lá: roubaria o homem a Deus? E Deus vai responder: sim, nos dízimos e nas ofertas. Porque eu tenho visto muitas das vezes que a última coisa que vai converter é o bolso do crente. E aí, igreja, diante disso, nós enquanto igreja, nós temos que vigiar. Nós temos que, enquanto igreja, procurar observar o que a palavra de Deus tem nos chamado a ver e a fazer. Porque se nós estamos aqui, ouvimos a palavra, entendemos que Deus mandou praticar, e se nós não praticamos, nós somos rebeldes, nós somos desobedientes. E eu quero dizer algo assim, muito triste: muitos não herdarão o reino de Deus. Você sabe por quê? Porque no mesmo texto aqui de Malaquias, quando Deus vai perguntar em que roubaria, por que nós muitas das vezes roubamos a Deus? É porque nós temos dificuldade, igreja. Temos dificuldade de sentir a presença de Deus, de olhar com os olhos de Deus, de chorar com os olhos de Deus, de se importar da mesma forma que Deus se importaria. É muito bom quando nós conseguimos viver num contexto de nós termos as coisas e sermos abençoados. Mas para mim me sentir abençoada, eu quero dizer para vocês que tudo que Deus tem permitido que eu venha ter, eu possa distribuir, eu devo dar, eu devo retribuir aqueles menos favorecidos. A gente aprende isso muito. A gente tem vivido lá em São Joaquim. E eu falei um dia para vocês aqui, no domingo que eu preguei, que as crianças, quando nós chegamos às vezes na terça-feira, nós muitas das vezes pedimos carro, nós pedimos dinheiro, às vezes a gente pede roupa nova.
Quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente tem mais sensibilidade. E aí, naquele dia eu falei aqui que as crianças iam pedir arroz e feijão. Quando foi domingo, fizemos o almoço lá na escola, tinha mais ou menos 300 pessoas comendo. E na hora que acabou o almoço, todo mundo alegre, foram para casa e tal. Aí sentiram falta de 3 crianças que não foram. Quando sentiram falta das crianças que não foram, uma das dirigentes foram atrás. Procura daqui, procura dali. Acharam ela lá no meio do mato, lá em cima. A menorzinha toda comida de formiga. Estava assim no estado de perdição e chorando. Toda suja, parecia bichinhos rejeitados. E a senhora pegou as crianças, levou para casa, deu banho, deu comida, e acionamos o conselho tutelar para que pudesse estar lá. Aí a gente chega em casa e pergunta assim, Deus, e a gente começa a olhar para as coisas e falar assim, é um filho de Deus. É uma filha de Deus, que tem vontade como eu tenho, que come como eu como, gostaria de comer como eu como, que gostaria de vestir como eu visto. E às vezes quando o Senhor pergunta, em quem vós me roubais? Aí a gente fala, o Senhor vai falar assim, vocês me roubam, quando vocês não permitem dar aquilo que eu faço chegar em abundância até vocês. Mas porque muitas das vezes pela soberba do coração, por deixar que muitas das vezes palavras malignas do inferno, para que vai falar assim, para que você vai dar 10%? Para que você vai levar o dízimo? Para que você vai ofertar? Com isso o seu coração, quero te dizer, ele vai se fechando. E tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá nos evangelhos. Quando um homem, a sua terra, ela produziu muito naquele ano. E ele disse que iria destruir os seus celeiros. E ele iria reconstruí-los. Porque grande era a fartura que ele tinha encontrado naquele dia. Mas lá dos céus, eis que Deus se levanta e fala assim, louco, hoje eu vou tomar a vida dele. E o que ele tem preparado quando chegar diante de mim. Diante disso, igreja, eu começo então a olhar para a palavra de Deus e começo então a entender que este Deus que se preocupou com que o nosso coração não fosse dominado, não fosse contaminado por isso, Deus então começa a dar uma série de versículos. É interessante que logo aí no livro de Êxodo, para quem gosta de ler, procure ler a partir do versículo 22. Deus vai começar a falar a respeito de quando alguém roubava um animal e como esse animal tinha que ser restituído. Se você olhar para Êxodo 22 e lá no versículo 7, versículo 12, Deus vai dar uma outra palavra dura a respeito daqueles que tiravam as coisas, que tomavam as coisas dos outros e não devolvia, mesmo depois sabendo de quem era. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim, o que só prevalece é perjurar. Você sabe o que quer dizer a palavra perjurar? É aquele que quebra o mandamento, é aquele que diminui a crença, é aquele que muda o seu pensamento e não age mais conforme a verdade de Deus, porque ele se tornou tão obsessivo que o seu coração agora, ele é dominado pelo seu próprio eu. E Oséias continua falando, o que só prevalece é perjurar, é mentir, é matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídio. Aí eu te pergunto, Oséias escreveu, e é justamente o que nós temos visto. Mas no versículo 6, a palavra de Deus vai dizer, você sabe por que o meu povo rouba? Você sabe por que meu povo prostitui? Você sabe por que meu povo adultera? Você sabe por que meu povo ele é hipócrita? Leia o que está escrito no versículo 6. O versículo 6 vai dizer, porque tem-lhes faltado conhecimento da palavra. Duro. Muito duro. Porque no versículo 6 vai dizer, igreja, o meu povo
está sendo destruído por falta de conhecimento. Aí, eu comecei então a entender que o furto é um dos crimes mais terríveis que existe. E eu coloquei que é uma das maiores expressões de injustiça e aparentemente é um meio fácil de vida. É muito fácil roubar. E tem se tornado algo assim, não posso dizer que isso é moda. Misericórdia. Porque poucos trabalham para que uma maioria venha o quê? E tire aquilo que você vai ler lá no começo. Com o suor do teu trabalho, vocês vão sustentar a sua casa. Vão comer, vão beber e vão vestir. E muitas das vezes quem furta, ele não vai agir desta maneira. E aí eu começo então a entender que existe um demônio, que existe uma potestade atrás do roubo. E uma das que mais expressa o reino das trevas. O ladrão vem para o quê? Matar, roubar e destruir. Toda pessoa que furta, eu tenho que admitir que ele é dominado por uma potestade demoníaca. Porque o próprio Jesus vai nos advertir. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem faz isso, igreja? O diabo. Se é o diabo que faz isso, se torna igual a ele quem o quê? O pratica. Duro. Duro de também dizer isso. Aí a gente então vai entrar no contexto. 2, o furto, como todos os outros pecados, ele é um pecado do coração. Você sabe por que ele é um pecado do coração? Porque muitas das vezes os nossos olhos veem e cobiçam. E quando enche o nosso coração, nós então começamos a maquinar e planejar o que nós vamos fazer. Olha, igreja, quando eu estava pensando a respeito disso, eu trouxe à minha mente. Está escrito lá no livro de Josué 7:21. Quando muitas das vezes a gente começa então a entender quando fala assim, ó. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei, tomei, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata está debaixo. E no versículo 11 diz, eu os furtei. Sabe quem fez isso? Acã. O povo de Deus, abençoado por Deus, entrou na primeira cidade, conquistou a bênção, os muros de Jericó veio abaixo, mas um homem se deixou levar pela ganância do seu coração, e a ordem de Deus era que não era para trazer nenhum despojo de lá. Mas o coração desse homem aqui confessa que quando vi, eu não resisti e eu os tomei para mim. Cuidado. Cuidado com que os seus olhos têm cobiçado. Eu começo aqui então também pensar, eu estava deitada e estava pensando no pecado de Acabe. Todos aqui conhecem o pecado de Acabe. Um dia o rei Acabe, aquele que era o esposo de Jezabel, ele olhou do seu palácio e viu o quê? Viu que existia uma vinha. E ele cobiçou essa vinha. E essa vinha era de um homem que amava Deus. Essa vinha era de um homem que andava segundo os mandamentos de Deus. E ele entendeu que aquela terra era herança dele. Mas esse rei malvado olhou para aquela terra, a terra era boa. Aquela terra ali na vinha não tinha pedra, era uma terra estercada. E ele não tinha nada parecido com aquilo. E de repente o seu coração então foi movido pelo desejo de conquistar, de ter aquilo.
Mas o homem de Deus, ele falou assim: eu não posso, rei. O senhor sabe por quê? Isso foi herança. Essa terra é herança de Deus. E eu não posso vender essa terra. E então todo mundo já conhece a história. Jezabel entra no meio da história. Esse homem é morto injustamente por causa da ganância de um rei que era dono de muitas terras. Era dono de ouro, era dono de prata, era dono de vestes, era dono de escravo. Mas se deixou levar pela cobiça do seu coração. E aí a igreja começa então a pensar que vai falar assim muitas das vezes que o nosso coração, quando nós permitimos que essa palavra furtar, ela entre como agulha, ela é capaz muitas das vezes de furtar, até muitas das vezes corações que começaram de uma vez, às vezes de uma forma pura. Porque muitas das vezes quem tem o desejo de roubar uma agulha, ele vai chegar, se ele não for dominado, se isso não for renunciado diante de Deus, eu quero te dizer que daqui a um tempo, você é capaz de roubar até um banco. E de repente vai entrando no coração da gente o desejo de ter, o desejo de possuir. Eu tenho que ter aquilo. E quando nós menos pensamos, a gente está roubando o marido, a gente rouba a esposa, a gente rouba o filho, muitos roubam os avós. Porque tem desejo de ter e não me importa como eu preciso, como eu vou alcançar aquilo. Aí quando eu paro para poder imaginar que muitas das vezes, quando isso tudo nasce no nosso coração, a pessoa que se dispõe a furtar, logicamente estará pronta para mentir e também para matar. Um pecado, como a Bíblia vai dizer, um abismo chama outro abismo. Porque muitas das vezes vai ter que mentir. Porque muitas das vezes a pessoa vai ter que fazer o quê? Vai ter que arrumar uma desculpa. Vocês querem ver como é que isso acontece? Vocês conhecem a história de quem? De Raquel. E a Bíblia diz que Raquel, um belo dia, quando lá saindo da terra do seu pai Labão, o pai de Raquel tinha alguns ídolos. E a palavra de Deus diz que Raquel, quando ao sair, pegou algum daqueles ídolos e escondeu esses ídolos debaixo lá da sela do camelo e foi embora. Labão, quando percebeu que a sua filha, os seus netos tinham ido embora, partiu atrás. Mas também foi atrás porque tinham levado os seus ídolos. E quando chega lá, alcançou lá Jacó, e aí vai falar então que começa assim um bate-boca. E quando começa o bate-boca, Jacó se irritou, porque Jacó fala assim: eu te servi tanto tempo, eu fui íntegro tanto tempo, eu não precisava te roubar ídolos. E então Labão falou assim: roubou. E ele falou assim: se eu tenho permissão, olhe tudo, apalpe tudo até encontrar. Raquel, esperta, o que é que ela fez? Sentada no camelo, estava sentada no camelo, ela ficou. E a Bíblia vai dizer que quando seu pai chega, ela vai inventar uma mentira. E ela vai dizer para o seu pai: eu não posso descer do camelo, porque eu estou nos dias, o quê? Dos costumes de mulher. Ela estava menstruada. Você sabe por quê? Porque se ela descesse dali, o pai dela ia achar os ídolos. O coração de Raquel, gente, se permitiu mentir. O coração de Raquel foi corrompido por algo e a respeito de uma coisa que muitas das vezes eu e você nós temos que tomar cuidado. Porque quando menos esperar, muitas das vezes a gente entra numa dessas falcatruas e quando menos esperamos, o nosso coração foi levado o quê? Pela mentira. É interessante porque, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ler para vocês. Está no livro de Levítico, no capítulo 19 e 11. Deixa eu ver se não me falha a memória. Levítico 19 e 11. Livro de Levítico, uma ordem de Deus. Olha o que está escrito aqui. Olha que lindo. Não furtareis, nem mentireis,
nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Deus falando. É a palavra de Deus, igreja. E diante disso, sabe, a gente começa a entender que às vezes pessoas começam, gente, com pouca coisa. Eu não vou falar o nome da pessoa, claro. Tinha uma pessoa que ia à minha casa, e quando a gente sabia que ela ia à nossa casa, a gente tinha que pegar tudo que dava para poder colocar no bolso e colocar dentro do banheiro, lá na suíte do meu quarto. Triste falar isso. Porque quando menos pensava, você podia saber que alguma coisa sumiu. Aí um dia, não deu tempo, e sumiu um carrinho do meu filho. Sumiu. Desapareceu. Fomos convidados para ir num aniversário. E foi justamente na casa da pessoa. Na hora que nós chegamos lá, e os meninos têm mania de fazer coleção de carrinho. E o César fazia coleção de carrinho. E ele chegou lá na casa, um dos carrinhos estava na sala. E quando o César chegou, disse assim: mãe, esse é o meu carrinho. E eu estou com meu filho, fica quieta. Não fala nada, filha. Eita, mãe, é o meu carrinho. Eu falo assim: tem tanto carrinho igual, filho. Eita, assim, esse é o meu carrinho. Porque os meus carrinhos, todos eles têm uma marquinha. Olhe debaixo, porque a marquinha está debaixo do meu carrinho. E eu falei assim: amanhã a mamãe te dá outro carrinho. Eu não ia chegar perto da pessoa e falar com a pessoa. Olha o que é o coração, gente, de uma pessoa. Ela não tirou meu. Ela tirou algo do meu filho. Tem gente que fala que isso é doença. A Érica aqui depois que explicaria muito melhor do que eu. Que não consegue controlar. Eu tive o desprazer, gente, de atender uma cliente. E ela batizou a neta dela. E 3 pulseiras da neta dela saíram lá da loja. Uma não tinha jeito de substituir porque era única. E ela fez um batizado. E para poder alegrar, pegou as pulseirinhas, colocou no pulso da criança. E na hora do almoço, um pega, outro pega. E quando a criança chorou de fome, ela foi dar de mamar. Que ela olha no braço, cadê as pulseiras? Pessoas que ela estava pagando, oferecendo, e achou que tinha a mesma visão de se alegrar com ela. E ela sendo furtada ou roubada debaixo dos olhos dela. Por uma prática leviana, tirando ainda de alguém que muito menos podia se defender. Cobiça do coração. Longe de Deus. Longe de entender que este Deus não nos chamou para tal prática. Aí, igreja, eu coloquei aqui que muitas das vezes a gente acha que o roubo é só isso. Mas existem ainda pessoas que enrolam seu tempo no serviço. E eu achei que quando o pastor pediu para ponderar, eu falei: mas o que eu vou falar? Aí o pastor falou assim: que não faz jus ao salário que recebe. É o tipo de morcegamento. Só trabalha se o patrão estiver perto. Só faz alguma coisa se estiver debaixo de uma vigilância ao extremo. Eu quero dizer que quando nós fazemos isso, você está roubando. Porque você está pegando um salário que você não está fazendo jus para poder tê-lo. Você está recebendo um salário, exigindo o seu salário no final do mês, que você não produziu como devia ter produzido. É por isso que, lamentavelmente, hoje eu vendo muito cronômetro para firmas. Você sabe por quê? Fecha-se, o pessoal de facção.
Fecha-se uma peça, faz lá, coloca quantos, não é isso? Não é? E depois vê quantas faz, aí calcula quanto que tem que fazer num dia, não é isso? Em uma hora. Eu fiquei um dia encabulado, falei, para que vocês compram tanto cronômetro? E o gerente lá da fábrica falou comigo, Cristina, para mim cronometrar o trabalho de uma pessoa. Eu falei, quê? Eu não sabia disso. Ele falou assim, você sabe por quê? Porque senão ela não trabalha, Cristina. Triste, gente. Isso é triste. Eu me senti ofendida. Doeu em mim. Enquanto muitas das vezes ter trabalhado fora. E aí, quando a gente começa, então, a pensar nessas coisas, Malaquias vai falar, porque muitas das vezes o nosso coração não foi ainda alcançado pela graça de Deus. Porque muitas das vezes o nosso coração, ele ainda não entendeu. Se foi emprestado, é emprestado. Vocês querem ver? Eu já me corrigi. A gente tinha sempre mania de ganhar coisa em potinho. O que acontece com os potinhos, mulherada? Os potes não voltam, gente. Ô, luta! Nós fizemos um amigo oculto de livro. E o que eu falei? Os meus livros eu não empresto. Aí a Érica pegou, você tem que concordar com a irmã. Porque eu estou com um monte de livros sumido. E os livros eram emprestados. Está errado, igreja. Emprestado é emprestado. Se você me emprestou, você está esperando que eu o quê? Te devolva. Oh? O mais rápido possível, ó. Gente que pega a ferramenta e some. Vou lá pegar a colher de pedreiro do Silvio emprestado. Você me empresta, Silvio? Me empresta. Mas eu tenho que saber que amanhã é segunda-feira e o cara é pedreiro. Ele precisa da quê? Da ferramenta. Deu a hora do Silvio ir para o trabalho. Cadê a ferramenta do Silvio? O Silvio é lá em casa atrás de mim, porque ele precisa da ferramenta. Gente, a gente tem que se corrigir, tem que se policiar. Se eu já entrego alguma coisa agora, eu falo assim, pode ficar com o potinho, tá, amada? Ou senão eu já junto um monte de potinho de Doriana. Ou de sorvete. Vocês estão ficando esperta, mulherada. Ó, tá vendo? Por quê? A gente coloca e já fala assim, pode ficar. Se for, não tem problema. Vocês estão vendo? São coisas que nós, enquanto cristãos, você já imaginou? Eu pego algo emprestado de alguém, Maria Cristina, ou alguém, né, que fica mais à frente de igreja. Aí ela lá na rua está lá assim, não empresta nada não, gente. Se for, já era. Ela gostou do É esse aí mesmo, menina. Ó, se for alguém que fala assim, Cristina, não vai não. Não empresta não, minha filha, porque só tem o quê? Um V, né? Não é isso que fala? Só vai, mas não volta. Vocês estão vendo? Olha, gente, e tem texto na Bíblia que não acaba mais. E lá é interessante, eu não sei se eu anotei aqui, é no livro de Naum, 3, versículo 1, tem um monte de ai. E os principais ais, sabe para quem são? Para os ladrões. Se você for no livro de Apocalipse, vão ficar fora quem? Feiticeiro, idólatra, mentiroso, quem mais? Roubadores. Está lá. A Bíblia falou, Jesus falou, que estes vão ficar fora. Fora. Aí, eu coloquei aqui, o que está escrito lá no livro de Ezequiel.
Quero que você abra. Ezequiel 22. Porque eu perguntei a Deus, o que nós vamos fazer, Jesus? Diante de tamanha corrupção, diante de tamanha roubalheira. Aí o Senhor falou assim comigo, Cristina, isso, gente, chegou até dentro da igreja. Vocês conhecem o profeta Eli? Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. 2 homens de Deus, sacerdote. É isso? Era para ser. Eram para ser substitutos de Eli. Servir a Deus. Fazer os sacrifícios na casa de Deus. Mas deixar os seus corações se enveredarem por outros caminhos. E entre os pecados dos filhos de Eli, sacerdotes, homens que eram para ser aquele exemplo dentro de uma comunidade, a palavra de Deus vai destacar 2 pecados. Um era o de prostituição. E o segundo era o de roubo. Eles roubavam. Eles extorquiam. E com isso, ele levou muitas pessoas a não levarem a sério o ministério. Mas diante disso, se a corrupção chega na igreja, se existem um roubo de animais, se existem um roubo de bens, se o roubo chegou em todas as áreas, o que nós temos que fazer? O profeta Ezequiel, então, vai nos dizer, olha só o que está escrito em Ezequiel 22, a partir do versículo 29. Ezequiel 22, 29. Contra o povo da terra, praticam extorsão. Eles andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado, ao estrangeiro, e oprimem sem razão. Agora olha o que está no versículo 30, e Deus vai chamar eu e você. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão, igreja? Deus tem nos chamado, porque se Deus, enquanto igreja, nós aqui, nós não fazemos a diferença, se nós não divulgarmos a santidade, se nós não tivermos caráter, se nós não formos idôneos, se nós não formos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, este mundo está perdido, igreja. É por isso que nós temos necessidade de falar de Jesus. É por isso que nós precisamos de pessoas que tenham caráter. É por isso que nós precisamos de pessoas que levem Deus a sério. Nós precisamos de pessoas que parem de brincar, parem de parecer coisas que não são, igreja. Porque Deus tem nos desafiado, Deus tem nos chamado, Deus tem nos buscado. Eu quero aqueles que possam se colocar na brecha. Eu quero aqueles que ainda dobrem o joelho e creem num tempo aonde pode acontecer a restauração, igreja. Eu creio nisso, igreja. Eu creio nisso. Olha, eu falei outro dia com uma pessoa, eu falei assim, você sabe o que tem acontecido? A gente fala muito, reclama muito. A gente acha que tudo está ruim, nada presta. Mas existe uma ordem de Deus. Orai pela nação. Orai, orai. E o que menos nós temos feito é orar, Érica. São poucos que Deus pode levantar para poder trampar as brechas. Aonde que estão os atalaias? Aonde estão aqueles
que não vão se fartar como os filhos de Eli. Não vão deixar ser corrompidos por umas palavras, muitas das vezes, que só traz ao quê? Ao nosso ego, contentamento. Nós precisamos mais de cruz, sim. Nós precisamos mais de vida santa, sim. Nós precisamos de um povo verdadeiramente convertido pelo poder desse evangelho. E aí a gente, enquanto igreja, nós queremos muitas das vezes ficar angustiados, reclamando, mas aquilo que Deus tem nos chamado enquanto igreja, nós temos ficado muitas das vezes estáticos. Fazemos de tudo com o nosso tempo, igreja. De menos aprender, de menos ler, de menos ouvir a direção do Espírito de Deus. E aí, igreja, tem algo que eu gostei que está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 28. Porque eu creio nisso. E eu quero entender que você que está aqui nessa noite também crê nisso. Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder de um Deus que tem nos levado a sério. Eu creio no poder de um Deus, igreja, que quem roubava não rouba mais. Quem prostituía não prostitui mais, igreja. Aquele que mentia não mente mais. Eu creio no poder desse evangelho, igreja. E aí, quando a gente lê em Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Está vendo? Fazendo o quê? Com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir a quem? O necessitado. Tremendo. Eu creio nessa palavra. Eu creio nesse evangelho. Se a gente tem muita pessoa roubando no mundo, a culpa é minha. Você sabe por quê? Porque esse ano eu não consegui ganhar 20 almas para Jesus. A culpa é minha. Porque era menos 20 ladrão, Fernanda. É minha culpa. Chegar dia 31, virada do ano, minha cara queima. Porque eu tenho que falar para Jesus. Quantas almas eu ganhei para Jesus? Quantas almas eu ajudei? Quantas almas eu socorri, igreja? Se isso não for realidade na minha vida, tem algo errado. Aí eu quero entender que isso daqui, não passa simplesmente de palavras, como alguém diz. Isso aqui foi escrito por homens. Falei, foi. Mas eu quero entender que foram homens que um dia roubavam, furtavam, mentiam, adulteravam, cobiçavam, um bando de gente que não vale nada. Mas quando tiveram um encontro com essa palavra, e muitos com o próprio Jesus, eles deixaram simplesmente serem inundados por esse poder de Deus e foram verdadeiramente transformados. Para a gente terminar, igreja. Tito 2:10 vai falar a respeito de um testemunho que dá prova de uma fidelidade. É o que Deus espera de você. Com isso, trabalhe, vise a generosidade, ganhe dinheiro, economize, mas também ajude.
Honestidade gerando confiabilidade. E intercessão para expulsar o espírito de furto e de roubo. Sabe, igreja, quando Deus trouxe a esse tempo de uma televisão trazer aqueles 10 mandamentos, Deus tem trazido um tempo da gente ir mais para a palavra. Porque eu sei que Deus tem algo tremendo para poder fazer. E eu tenho dito que esse Deus, Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é Deus que se importa. Ele é Deus que, ao derramar o sangue na cruz do Calvário, é porque Ele se importa com você. É porque Ele te ama. É porque a todo instante Deus está assim, vai dar certo, eu confio em você. Vão dar mais um passo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Eis que estou convosco todos os dias. Vão. Caminhe mais um pouquinho. Está quase chegando o final. Oh, glória, aleluia. E eu estou voltando. E se Ele voltar, igreja? E se Ele chegar agora? Aí eu pergunto, como nós somos achados diante de Deus? O Espírito do Senhor que está aqui nessa noite, os anjos de Deus que estão aqui acampados, olhando para mim, olhando para você. E eu fico imaginando Deus lá nos céus, no seu trono de glória. E eu fico imaginando também assim o desejo do Pai de dar ordem para a igreja dele subir, para que a gente parta. E os anjos assim, né, querendo vir para poder pegar. Ai, igreja. Mas também eu vejo um Pai amoroso a todo instante dizendo, espera mais um pouquinho. Ainda tem tanta gente para poder ir. Então, como está o seu coração? Quais têm sido as suas práticas? Para ouvir essa e outras ministrações, acesse www.metodistavalentim.com.br.